Fala, meu ilustre. Olha, eu quero pedir inicialmente que você deixe de ser preguiçoso e assista esse vídeo até o final. E depois comente. Nós vamos provar aqui que esse canal tem credibilidade e que este apresentador também a tem por conta de levar informações verdadeiras, sobretudo fundamentadas. A oposição ao prefeito Rodrigo Age, ao candidato Eduardo Age e ao povo de Tapetinga, que impediu a realização do show do padre Fábio de Mello, que impediu a abertura do Hospital Virgínia Age, está dizendo que depois da fala, da entrevista da promotora de justiça, a doutora Solange Anatólio do Espírito Santo, no programa de Edilson Lima e Adriane Brito, em uma emissora local, confirma de que a situação estava provocando fake news. Como eu fui um dos que notifiquei, né, e divulguei de que a oposição ao prefeito, ao candidato Eduardo Age e ao povo de Tapetinga impediu, né, a inauguração do hospital e o show do padre Fábio de Mello, nós vamos mostrar aqui fundamentado na lei que a entrevista da promotora só confirma o que nós dissemos, ok? Assista até o final, compartilhe o vídeo e comente-o, ok? Eu agradeço. Bem, pessoal, é evidente que eu não vou colocar toda a entrevista da promotora, mas vou colocar os pontos exclusivos e básicos para que você possa entender, né, o que foi pedido ao Ministério Público. Inicialmente, eu quero lhe dizer que o Ministério Público ele tem poder, legitimidade para abrir processo de ofício. Contudo, no caso da suspensão do show do padre Fábio de Mello e da não inauguração do Hospital Cristo Redentor, o Ministério Público foi provocado por alguém. E essa provocação foi que resultou em toda essa celeuma que nós vamos discorrer a partir de agora. Vamos inicialmente ouvir a fala da promotora Solange Anatólio dizendo que recebeu essa denúncia. Agora, recentemente, na última sexta-feira, o Ministério Público recebeu uma denúncia que gerou a notícia de fato, e dentre os relatos que trazia a denúncia, dentre eles se questionava, inclusive, a proibição, que deveria ser proibido o nome do hospital ser Virgínia Age. Bem, você ouviu aí que o Ministério Público ele foi provocado, né? Alguém provocou o Ministério Público com questionamentos relacionados ao hospital e ao show do padre Fábio de Mello. No caso do hospital, questionaram inclusive o nome dado ao hospital, Virgínia Age, e aí você vai ver de que, além disso, também questionaram a contratação de profissionais para o hospital e o show do padre Fábio de Mello, ou seja, todo um conjunto para impedir as duas coisas. Vamos primeiro ouvir o que a promotora fala desse questionamento com relação ao nome dado ao hospital Virgínia Age, ao hospital municipal. Já que, segundo a noticiante, isso levaria a uma promoção pessoal, porque isso era uma homenagem, Virgínia Age seria uma homenagem à mãe do atual gestor, o excelentíssimo senhor prefeito Rodrigo Age, e a irmã do pré-candidato a prefeito, o senhor Eduardo Age, o que, segundo a noticiante, configuraria promoção indevida. Olha o que a promotora diz. Quem fez a denúncia diz que configuraria vantagem política, né? Porque o nome de Virgínia Age é o nome da mãe do prefeito e o nome da irmã do candidato a prefeito, Eduardo Age. Eles teriam vantagem política. Isso não lhe parece alguém que está com medo de que um hospital inaugurado e com o nome de Virgínia Age pudesse favorecer na campanha a Eduardo Age? Logo, é melhor impedir que esse hospital seja aberto, não é isso? No entanto, após oficiarmos os canais competentes, verificamos que houve um projeto de lei que foi tramitado na Câmara de Vereadores após proposição de um dos edis da Casa Legislativa. Desse modo, o nome estava corretamente legitimado
pela ação dos edis que aprovaram que o nome do hospital fosse o nome Virginia Age. Então, nesse tocante, nada tínhamos a fazer. E você vai assistir até o final do vídeo e vai ver que tudo que nós dissemos, que todo o processo estava dentro da legalidade feito pela prefeitura, é verdade. Ela disse aqui, a promotora, que nesse tocante ao nome do hospital, ela foi buscar nos canais competentes, ou seja, na Câmara Municipal, e viu que por lá tinha tramitado um projeto de iniciativa de um vereador para que o nome do hospital municipal fosse Hospital Virginia Age. Diga-se de passagem, esse projeto foi aprovado, por unanimidade dos vereadores e todos quiseram subscrever. Quem fez a proposição, o autor do projeto, foi o vereador GG de Bandeira. E os demais vereadores subscreveram e aprovaram por unanimidade. Portanto, se tornou lei municipal o nome do hospital, nada tendo a ver de ter sido iniciativa do prefeito Rodrigo Age. Vou te mostrar aqui que está no próprio site da Câmara Municipal de Itapetinga a lei aprovada pelo Legislativo. Então, meus amigos, nós estamos aqui no site oficial da Prefeitura de Itapetinga e lá você vai encontrar, publicado com data do dia 1º de março deste ano de 2024, a Lei Municipal 1625/2024, que tem no caput, da lei, denomina de Hospital Municipal Virginia Age o Hospital e Clínica Monte Moriá e dá outras providências. O prefeito do município de Itapetinga, estado da Bahia, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Itapetinga, estado da Bahia, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Então você vê aí que não teve nada de iniciativa do prefeito. E também havia outras denúncias em relação às contratações, que as contratações não obedeceram tais situações que estavam irregulares, só que essas ações em relação a isso, nós remetemos para o colega da improbidade administrativa, porque não seria da competência eleitoral. Então você ouviu aí na fala da promotora que quem fez a denúncia questionou as contratações dos trabalhadores, dos funcionários, dos profissionais que irão trabalhar no hospital para atender você, cidadão itapetinguense, na sua demanda de saúde. Ela disse o seguinte, que nesse caso ela iria passar para um juiz colega que trata das questões de probidade administrativa. A questão dela é eleitoral. Então, quem está questionando o nome de um hospital, quem está questionando na justiça a contratação de profissionais para cuidar da sua saúde, não está provocando a justiça para impedir a abertura desse hospital, tipo assim, olha, esse hospital não pode ser aberto, as contratações estão irregulares. Só que não estão, porque está aí a prefeitura apta a abrir o hospital. E eu vou te dizer por que o prefeito não inaugurou. E outro ponto que trouxe a denúncia foi de que a inauguração estava marcada para ocorrer em período vedado pela lei das eleições, que eu já disse que é a lei 9.504, e a lei veda a apresentação de shows, de ocorrência de show artístico, que seria a apresentação do padre Fábio de Mello, o que violaria a proibição de contratação de shows de artistas pagos com recursos públicos, conforme o artigo 75 da Lei Geral das Eleições, que já mencionei acima. E aqui a promotora diz que nesta mesma denúncia a pessoa questionou a contratação do show do padre Fábio de Mello para a inauguração do Hospital Municipal Virginia Age. E aqui eu abro um parêntese, eu acho que a administração vacilou, deveria ter feito um mês antes uma divulgação de que haveria o show do padre Fábio de Mello em comemoração ao dia 13 de agosto, data da Santa Irmã Dulce dos Pobres, que é essa data, dia 13 de agosto, na Praça Derivale à noite, e algum tempo depois divulgaria que estaria inaugurando o Hospital Municipal no dia 13 de agosto, data do aniversário do prefeito. Nada mais justo. Só que como não fez essa desconexão, aí
houve essa confusão e a interpretação da promotoria foi de que havia conexão de uma coisa com a outra. Mas ela cita o artigo 75 da Lei 9.504/97, que é a lei das eleições. Eu vou te mostrar aqui que na lei é permitido sim contratação de show de artista durante o período eleitoral com recursos públicos. É permitido sim. Contudo, esse show não pode estar vinculado a nenhuma inauguração, nem à apresentação de nenhum serviço público. Mas se for um show, por exemplo, como no caso aqui do padre Fábio de Mello, um show religioso, que não está vinculado a nenhuma inauguração, nem apresentação de nenhum serviço, lançamento de nada, pode sim. E eu vou mostrar na lei, porque como eu te disse, aqui é tudo fundamentado, meu irmão. Então vamos lá, vou te mostrar aqui no site do próprio Tribunal Regional Eleitoral, né, da Justiça Eleitoral. Está aqui dizendo o seguinte, ó, confira abaixo a lista de restrições que entram em vigor a partir do dia 6 de julho, né? As convenções terminaram no dia 5, a partir do dia 6 essa lei já entra em vigor. Com relação à contratação de shows artísticos, 2 pontos. Fica proibida a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos para a realização de inauguração de obras públicas ou divulgação de prestação de serviços públicos. Os shows artísticos pagos com dinheiro público só são proibidos se eles estiverem vinculados à inauguração de obras públicas ou divulgando a prestação de algum serviço público. Vamos ler aqui o artigo 75 da Lei 9.504/97, que a doutora promotora informou. O artigo 75 diz o quê? Tá aqui, ó. Artigo 75. Nos 3 meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto nesse artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. No final nós vamos comentar sobre isso de novo. De fato, vimos ao buscar nos canais, vieram provas, vieram prints, mas também nós temos um sistema de inteligência próprio que resguarda todas as provas, e fomos buscar nas redes sociais e vimos que realmente havia em vários posts o chamamento para a inauguração na data de ontem com a ocorrência do show de Fábio de Mello. E como o artigo 75 é taxativo em dizer que é proibido durante o ano dos 3 meses que antecede a eleição, a ocorrência, a inauguração com a ocorrência de show artístico, casava perfeitamente com a situação que teria ocorrido ontem. De imediato, o Ministério Público, através desta representante que fala com os senhores aqui, diante disso, nós ajuizamos uma ação e pedimos a antecipar a medida cautelar de urgência para suspensão do show, porque, como mais uma vez afirma o artigo 75 da lei, disse que é vedado a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos no ano, nos 3 meses que antecedem as eleições. Então, pessoal, fechando aqui a fala da promotora, ela diz que procurou, inclusive nas redes sociais, nos prints, né, de agentes políticos, da prefeitura, sei lá, ela não cita quais, ela encontrou certa vinculação entre o show do padre Fábio de Mello e a inauguração do hospital. Por isso ela entrou pedindo a questão de cautela liminar para que fosse impedida a realização desse show. Nesse caso, o prefeito foi notificado, a prefeitura foi notificada, cancelou o show. E aí é que entra a questão. A oposição ao prefeito Rodrigo Age, ao candidato Eduardo Age, ao povo de Tapetinga, né, que pediu lá o fechamento, né, ou não abertura do hospital por causa do nome
do hospital e por causa das contratações dos profissionais que precisam trabalhar para atender a sua saúde, o prefeito recebeu esse impedimento de realizar o show e lá dizia que poderia ter multa de R$ 100 mil e também prejuízos, né, à candidatura do sobrinho do prefeito, Eduardo Age. Olha o que nós lemos aqui no parágrafo único desse artigo 75, citado aí pela promotora. Então, meu ilustre, eu já li e vou reler para você aqui o artigo 75, o parágrafo único. Diz o seguinte: nos casos de descumprimento do disposto nesse artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Ou seja, o candidato que supostamente seria beneficiado pela denunciante, ele, Eduardo Age, não é um agente público, ele não é prefeito, não é ocupante de um cargo, mas estaria sujeito aí à cassação do registro ou do diploma, cassação do registro de candidatura ou do diploma lá na frente, sendo eleito para não ser empossado. E para concluir o vídeo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Uma pessoa que faz uma denúncia ao Ministério Público, questionando o nome do hospital e principalmente questionando a contratação dos funcionários que, graças a Deus, vão ter emprego para atender a sua demanda de saúde, estava querendo que esse hospital fosse aberto? Claro que não. Só que a juíza, né, a promotora, ela viu que o nome estava legal, uma lei tramitada dentro da Câmara Municipal. Ela passou essa questão das contratações para um juiz ligado à questão da improbidade administrativa. Quanto à questão do show do padre Fábio de Mello, ela viu que tinha alguma vinculação e mandou suspender o show. Só que essa denúncia foi feita na sexta-feira, o prefeito recebeu a notificação da justiça na segunda-feira, sentou com seu corpo jurídico na segunda-feira à tarde, isso se estendeu até a noite, para tomar uma decisão. Só que na notificação estava lá esse artigo 75, parágrafo único, que dizia que se não fosse acatada a decisão da justiça, poderia sofrer punição de multa de R$ 100 mil, cassação do diploma ou do registro de candidatura do candidato beneficiado. Aí o prefeito iria só suspender o show? Claro que não. Se a justiça diz que havia vinculação entre o show e a inauguração do hospital, a assessoria jurídica orientou a de que suspendesse tudo. E todo aquele investimento que foi feito para a montagem do palco, né, na frente da prefeitura para o show, contratação de sonorização, a questão da estrutura montada para a inauguração do hospital, né, o prejuízo que os ambulantes, os barraqueiros que já tinham montado sua estrutura para comercializar os seus produtos no show do padre Fábio de Mello, as caravanas todas que tinham sido organizadas para virem para Itapetinga, o cidadão que iria ver esse hospital novo construído pela prefeitura municipal para atender a sua demanda de saúde com 22 especialidades, com exames de imagem, ultrassom, raio-x, pediatria, maternidade, pronto-socorro, policlínica, tudo isso aí foi barrado porque o prefeito não teve como manter a inauguração. Aí eu te pergunto, direta ou indiretamente, não foi a oposição que achava que Eduardo Age, candidato apoiado pelo prefeito, iria se beneficiar, que impediu duas grandes coisas acontecerem na nossa cidade: o show do padre Fábio de Mello, em homenagem ao dia da Santa Irmã Dulce dos Pobres, no dia 3 de agosto, e a inauguração do Hospital Municipal Virgínia Age. E ainda tem a cara de pau de irem para as redes sociais dizer que depois da entrevista da promotora, a situação, ou quem divulgou, de que era a oposição que tinha impedido a realização do show e a abertura do hospital, era fake news. Eu bato aqui no peito e lhe digo, meu amigo, comprovando aqui, fundamentado para você, viu, de que fake news são vocês que propagam, né? Indireta ou diretamente, quem provocou essa denúncia e que se guarda no anonimato, teve a intenção clara
e única de não garantir a abertura do Hospital Municipal em Tapetinga, de uma forma ou de outra, conseguiu. Parabéns para vocês que não querem o progresso na nossa cidade. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, seu ok, se inscreva no canal.